E eu quero interceder, orar ao Senhor pela vida, ó Deus, dos sacerdotes de cada família, das mulheres, ó Deus, que sejam sábias, dos filhos que sejam obedientes, dos pais que não provoquem a ira aos vossos filhos. E que cada família, ó Deus, possa não apenas saber, mas sentir que a tua mão está sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Eu oro pelo ministério de louvor desta igreja, ó Deus, que eles sejam tomados, que eles sejam completamente inundados pela tua graça, que não sejam apenas, ó Deus, técnicas vocais, mas que seja o teu Espírito conduzindo os teus filhos a levar o teu povo a um tempo de celebração ao teu nome. Fala ao coração do teu povo através da tua palavra que será pregada. Isso é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Permita-me compartilhar contigo um texto da palavra do Senhor que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Ministério de louvor. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você retorno. Zerado de retorno aqui. Toca em mim de novo. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Diga, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo a ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias e várias vezes eu caí, mas o Senhor me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu. Diga, eu me rendo a ti, me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu
Pede pra Ele te tocar de novo. Toque em mim de novo. Enche-nos de novo. Diga: eu não me vejo. Eu não me vejo. Diga: toque em mim. Toque em mim. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu nos rendemos a ti. Toque em mim de novo. Canta. Toque em mim de novo. Eu não me vejo, não. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim. Enche-nos de novo. Eu não me vejo sem. Pra gente finalizar. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Quantos conhecem essa história? Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Abre a tua boca e canta pra Ele: dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Diga: eu não precisarei, eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga: tu és por quem esperou. Tu és a fonte que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Diga: dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Diga: eu não precisarei, eu não precisarei
aqui voltar, minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi. Segura aí, Michael. Por quem a minha alma esperou. Olha que lindo. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga mais uma vez. Tu és por quem a minha alma esperou. Diga a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Você pode dizer mais uma vez? Dá-me de beber, pois tenho sede. Só quem tem sede de Jesus. Não quero mais buscar em outras fontes. Diga, eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és. Diga por quem? Tu és a única fonte, a fonte da vida que me encontrou. És o dom, o Messias, o meu. Você pode dizer mais uma vez? Diga que ele é. Tu és. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Podem tomar o assento, por favor. Nós teremos o culto infantil. Precisava dessa informação, porque nós temos duas situações a administrar. A primeira é que eu me comprometi com as irmãs que hoje terminaríamos o culto mais cedo por causa de um ensaio que elas terão após o culto. E eu pretendo cumprir a minha palavra, né? Então, prometi para elas que nós terminaríamos aí entre 8h30 e 8h40. Segundo, nós temos um pastor visitante que vai nos trazer a palavra nesta noite. Então eu preciso ganhar tempo e fazer o quanto antes. Então me informem se nós teremos o culto infantil. Se tivermos, liberaremos as nossas crianças. Se não, já vamos para a ministração. Está todo mundo bem? Você já saudou a pessoa do seu lado com a paz do Senhor agora à noite? Então faça outro favor para mim. Vocês que sentaram lá atrás, do lado direito, lá atrás do lado esquerdo,
Já que alguns irmãos ainda não chegaram, e pode ser que alguns não venham, vamos ocupar esses espaços aqui disponíveis. Eu já disse que eu vou tirar essa primeira fileira de cadeira daqui, eu vou tirar, irmão. É um mistério a primeira fileira, Deus nos acuda. Mas, por favor, cheguem mais para cá um pouquinho. Os irmãos que sentaram lá atrás, por favor, cheguem mais para cá um pouco. Muito obrigado. Isso, para a gente ocupar isso aqui. Não tem por que esse assento central aqui estar disponível. Os irmãos que sentaram lá, cheguem mais para cá um pouquinho. Se não quiserem vir aqui para a minha frente, pelo menos ocupem as primeiras fileiras. Por favor. Muito obrigado. Agora me digam, o que está acontecendo em Salvador que o povo não veio para o culto hoje? Jogo do Bahia? Ei, Jesus. Eu tenho que concordar com os pastores de antigamente que eram contra futebol. Porque no momento que você... Meu pai dizia assim, problema é que quando dá a mão quer o pé. Aí eles trancavam logo e não deixavam, né? Porque eu entendo que você seja torcedor do Bahia, do Vitória, do Angico. Eu só não entendo é que você deixe de estar na casa de Deus por causa do jogo. Aí a minha mente já não processa. Não processa. Ele vai ter que perguntar a data do jogo do Bahia, data do jogo do Vitória, data de festa junina, data de carnaval para suspender os cultos. Está repreendido? Essa repreensão aí não pega, não. Está repreendido é o comportamento dos crentes em relação a isso. É lamentável. Né? É lamentável. É o claro sinal de uma necessidade de avivamento, de conversão, de mudança de vida, porque qualquer coisa toma o lugar do nosso compromisso com Deus e a sua casa. Ore comigo e diga assim: Jesus, tem misericórdia de nós. Amém. Vamos para a palavra. O pastor Alex Santos está na Bahia, e o pastor Rogério Dantas, que é um amigo em comum, me ligou falando da possibilidade do pastor Alex estar com a gente hoje à noite. Com ele está sua esposa, a missionária Nayara. Fiquem de pé, por favor. Eu gostaria que a igreja aplaudisse ao Senhor, recebendo este distinto casal. Deus abençoe. A missionária Val vai dar um abraço aí na missionária Nayara. O pastor Joesley dá um abraço do pastor Alex. E o pastor Alex já sobe. Nós vamos para a palavra, porque após a ministração, como eu disse, nós temos aí um trabalho com as nossas irmãs. Pode subir, pastor Alex. Deus certamente vai falar com você. Deus vai falar com a sua casa. Deus vai falar com a sua vida. Diga amém. Os que puderem estar de pé, por favor. É assim que nós recebemos príncipes nesta casa. Estendam as mãos para cá, por favor, e digam comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo e fala conosco. Amém. Quando ele pedir para o irmão sentar, a irmã se assenta, por favor. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz por estar aqui nessa noite, diga glória a Deus. Há um louvor que eu gosto muito e gostaria que os irmãos louvassem comigo, só um trecho, e logo em seguida vamos para a palavra, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
coisa, mais uma vez, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a para sempre, mais uma vez, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Irmãos, abra sua Bíblia, livro de 2 Reis, no capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo de número 5. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na casa dEle, adorando a beleza da sua santidade. E grato a Deus pela vida do nosso pastor Rogério Dantas. Todos aqui eu creio que conhecem. Ele é o nosso pastor aqui na Bahia. Tem 5 anos que eu congrego com ele. E também sou grato a Deus pela vida do pastor Josué Brandão. Obrigado, príncipe, pela oportunidade, pela honra. E confesso que algumas vezes nós nos encontramos lá nos Gideões, Santa Catarina. Eu nunca tive uma oportunidade de parar para conversar lá, porque o senhor sabe, né? Todos vai para um propósito, e o propósito é adorar a Deus, mas confesso com todo carinho e respeito, tenho uma grande admiração pelo Senhor e pela performance e forma que Deus tem usado o Senhor como um instrumento de precisão. E com todo respeito, aprendi a ter um carinho maior pela última mensagem que o Senhor trouxe nesse congresso, na igreja do pastor Rogério Dantas. Que pena que nem todos que estão aqui estiveram lá, mas como que Deus te usou com tanta precisão. E naquele dia, muitas coisas ressignificou no meu ministério, através daquela mensagem do qual Deus te usou. Na verdade, eu não via nem o Senhor ministrando. É como se eu visse Deus através dos teus lábios, falando conosco naquele lugar. E confesso que de todas as mensagens, a do Senhor até hoje, que está sendo bendita pelas pessoas, tem falado, tem comentado para a glória de Deus. Que Deus continue conservando o Senhor nessa simplicidade, nessa humildade, em nome de Jesus, amém? Quem achou, diga graças a Deus. O pastor já apresentou minha esposa que está ali, missionária Nayara. Missionária Nayara, ela é daqui de São Francisco do Conde. Quando eu conheci ela, trabalhava no hospital, cuidando de doido, que ela é psicóloga. Aí eu falei assim, agora você vai cuidar de um doido particular. E já tem 4 anos que ela está cuidando de mim, para a glória de Deus, amém? A única diferença é que a minha doença não tem cura, já falei para ela. Porque eu sou doente por Deus, diga a glória a Deus. E falei para ela, e se existir cura, eu não quero nem saber. Só que o negócio mudou. Pergunta para mim, por quê? Porque agora ela está doida, que nem eu, por Jesus, amém? Ela era da Batista, não preciso dizer mais nada. Mas Jesus teve o encontro com ela e ela com Jesus. Uma doutora que não sabia nem que falar línguas estranhas e já foi batizado para a glória de Deus. Em 2 anos de casado, pregadora da palavra. E eu tenho certeza que ela vai ser ainda um instrumento mais ainda usado por Deus nessa terra. Em nome de... Quem achou, diga amém. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Eu falei 5, né? Ponto, 5. Assim foi ela diante dele,
e fechou a porta diante de si e dos 2 filhos, que trouxeram-se os vasos para ela, e ela o derramou. Versículo 6. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. E o azeite, um minuto só, Deus, rendo graças ao Senhor. O Senhor sabe o quanto a minha alma se alegra estar do lado do teu filho, que, como eu disse, Deus, de fato há uma admiração que o Senhor colocou no meu coração pela vida do teu ungido, Pai. Sei que o Senhor tem o levantado como um grande instrumento nessa terra, e sei que o mesmo Deus que faz uso do teu filho é o mesmo Deus que tem levantado o meu ministério nessa terra. Pai, por bondade, eu quero lhe suplicar no nome de Jesus Cristo. O teu filho me apresentou em oração, não invalidando a oração do teu ungido, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, por bondade, mais uma vez abra as portas do céu sobre este lugar. E se for do teu agrado, ordena anjo ao nosso respeito, e na ordenança desses anjos, Senhor Deus, se houver algo que impede o mover do Senhor ou agir daquilo que o Senhor proporcionou para esse culto de hoje, meu Deus, que o Senhor venha ordenar esses anjos para amarrar, amordaçar qualquer tipo de demônio oculto e lançar ele em lugares aonde o Senhor já havia determinado. Peço, Senhor Deus, faça uso da minha vida mais uma vez que eu saia de cena, para que o Senhor entre e que tão somente o som da minha voz é ouvida, mas que as palavras ditas sejam ditas pelo teu Espírito Santo. Nessa noite, se ninguém fez o convite, eu faço a ti, Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Estamos aqui para ouvir falar conosco, não só porque eu sou o ministro da palavra, mas eu sou uma das pessoas mais necessitadas e carente de ouvir falar nessa noite. Estamos aqui por causa de ti, Espírito de Deus. Essas almas pertencem ao Pai. Por isso eu peço a ti, Espírito Santo, em tudo que há de acontecer, Cristo será glorificado e o Pai será glorificado em Cristo Jesus. Por isso eu peço a ti, fala conosco, é o que pedimos e desde já agradecemos em nome de... Pode tomar assento dando glória a Deus. Porque dele poder para... Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai. Diga glória ao Filho. Diga glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sei que a hora não espera, a hora voa, mas eu vou tentar ser bem preciso no tempo que foi nos passado e tenho convicção que há muitas coisas ainda para acontecer aqui nessa noite de hoje. Então eu quero ser prudente naquilo que foi nos direcionado nessa noite de hoje. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Tenho convicção que todos aqui presentes conhecem a história desta viúva, desta mulher que ela veio sofrer uma perca essa do seu esposo, e a Bíblia não relata exatamente quanto tempo depois da morte do esposo dela, ela agora em casa recebe uma outra notícia que do qual deixou ela com certeza mais do que preocupada. Então lemos as Escrituras, livro de 2 Reis, capítulo 4, observamos a história de uma mulher que ficou viúva. E a Bíblia vai dizer claramente que, estando, acredito eu, ela em luto ainda, alguém do nada bate na sua casa ou chama na sua casa, talvez o esposo dela, mas ela o atende e quando ela se depara diante daquele homem, é alguém que foi cobrar uma dívida deixado pelo seu esposo. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela estava em luto, mas como não bastasse agora
uma segunda notícia chegava até ela, a notícia essa que causou uma angústia, uma tristeza, uma preocupação profunda na alma dela. Quando nós se deparamos neste livro, há uma história que muito que profunda sobre quando se trata de algo que Deus, Ele quer promover na vida daqueles que o servem na terra. Talvez você não entenda o porquê tem passado por tantas dificuldades, ou até por que não dizer por tantas lutas, mas na vida do servo de Deus, da serva de Deus, sempre existirá um propósito. Propósito esse que muitas das vezes nós não entendemos no começo. Propósito esse que muitas das vezes chegamos a questionar e indagar a Deus, o porquê comigo? E não, por que não na vida de outra pessoa? Esse livro que nós lemos é o livro de uma pessoa do qual ela estava num estágio ou numa situação muito complicada. Só sabe o que é luto, só sabe o que é a dor da perca quem já perdeu alguém que tanto ama. Mas não bastasse a perca do esposo. Agora essa mulher recebe uma notícia que o esposo deixa uma dívida do qual teria que pagar, mas sem condições nenhuma. E agora aquele moço diz a ela, olha, eu voltarei e levarei comigo ou consigo os seus 2 filhos como escravo. E naquela época existia essa lei. Uma vez a pessoa tendo dívida, não conseguindo quitar essa dívida com o dinheiro, é levado consigo os seus filhos como escravo ou como servo, para que possa quitar aquela dívida ativa. E a história vai dizer que, uma vez levando-se como escravo, aquela pessoa torna-se propriedade daquele senhor. Ou seja, uma vez levando, pagando-se a dívida, ele poderia até vender o filho ou devolver, porque tornou-se algo, digamos, de quitação de dívida ativa que existia. Só que a Bíblia, ela tem os seus mistérios tão profundos que quando lemos nós não percebemos. Quando nós lemos essa história, achamos que até Deus ele é ruim. Só que quando eu olho essa história, eu entendo Deus que quando Deus ele quer promover algo na terra, ele muda todo o cenário. Cenário esse que para o homem pode dizer que está tudo em paz. Para o homem pode dizer que está tudo acontecendo de uma forma normal ou faz parte da natureza a questão da perca que essa mulher sofreu. Só que não sabia ela que o céu estava de olho nela. Ela não sabia que Deus, o propósito de Deus era de ter um encontro com a vida dessa mulher. Essa mulher não sabia que a forma que Deus usaria para despertar a vida dela seria através de perca que ela ia sofrer. Ela sofreu a perca do esposo, mas mesmo assim ela não se posicionou a nada. Até que porque essa mulher já tinha uma vida de costume. E eu acredito, porque a Bíblia me dá o direito de conjecturar, que ela já estava acostumada a ouvir Deus através dos lábios do seu esposo. Mas quando nós lemos o texto, nós observamos que essa mulher não tinha tido nenhum momento um encontro com Deus. Mas o momento que Deus achou propício para ter um encontro com Ele foi através das percas que ela teve mediante essa situação. Aquela mulher, por mais que o marido morreu, ela ainda estava dentro de casa. Casa significa lugar de conforto, zona de conforto. Então Deus entendeu que por mais que o marido foi, ela ainda estava num lugar, digamos que de zona de conforto, o local onde ela dizia, perdi o marido, mas eu tenho uma casa, eu tenho um filho. Só que Deus sabia que algo precisava acontecer, além do que a perca do esposo dela. E a história vai dizer que este homem, do qual era esposo desta mulher, não era simplesmente qualquer uma pessoa. A história vai dizer que este homem, aquele homem Obadias, que já servia a Deus, temente a Deus, na época do reinado do Acabe. Talvez você conheça a história.
que quando Deus usa Elias, Elias profetiza dizendo que não haveria chuva, não haveria orvalho. E a Bíblia vai dizer, durante um período de 3 anos, não houve chuva. E o próprio Deus coordena Elias a profetizar, preparar a água do ribeiro, preparou a viúva. É o mesmo Deus que ordena ele retornar. E quando Elias retorna para se encontrar com Acabe, a Bíblia vai dizer que ele se depara diante deste homem, Obadias. Quando Obadias sai para procurar alguns alimentos, para manter alguns animais ainda em vida, segundo a ordenança de Acabe, a Bíblia vai dizer que ele se depara diante do profeta de Deus Elias. E quando ele se depara diante do profeta de Deus Elias, Elias pergunta: onde está Acabe? Ele disse: Acabe, ele saiu. Mas talvez o senhor não saiba, nós procuramos o senhor para cima e para baixo. Talvez você não me conhece. Eu sou temente a Deus. Eu sou aquele que morando, residindo na casa de Jezabel, no castelo de Acabe, mesmo assim sustentei os profetas de Deus. Guardei 100 e sustentei 50 e 50, com pão e com água. Com pão e com água. Quem entende, levanta a mão, diga glória a Deus. Só que a Bíblia agora vai dizer que quando estava este homem sustentando, mantendo, conversando com Elias, Elias diz, Acabe diz que eu estou aqui esperando. Mas esse homem se refere a Elias dizendo: Senhor, talvez você não saiba, eu sou um homem temente a Deus, eu sirvo a Deus. Será que porventura eu não saindo de perto de ti, Deus não há de te levar para um outro lugar e voltando aqui, não achando Acabe não fará mal contra mim? E aí Elias diz: faça conforme havia lhe ordenado. E ele fez, foi atrás de Acabe, sabemos bem da história. Só que o que é interessante com tudo isso é que o cenário que este homem temia e servia a Deus era o mesmo cenário de uma situação que Elias temia, ao ponto de correr e fugir. De quem você está falando, pastor? Eu estou falando desta mulher conhecida por nome Jezabel. Jezabel era conhecida que ela perseguia os profetas de Deus. Ela matava e outras coisas mais ela fazia mal contra os filhos de Deus, ou melhor dizendo, os profetas. Agora, o que mais interessante que com tudo isso, que Obadias, ele não era profeta, mas residia no mesmo espaço que Acabe e Jezabel morava. Olha aqui para mim, diga: Deus é Deus. Diga glória a Deus. Sabe o que mais chama a minha atenção com tudo isso? Pergunta para mim o quê? Não importa o lugar que nós estivemos, o importante é quem está conosco aonde nós estamos. Aquele homem temia servir a Deus, mas ele era servo de Acabe, de Jezabel. Só que tinha uma coisa que nos dias atuais Deus tem procurado e não tem encontrado. Pergunta para mim o quê? Pessoas que fazem diferença aonde ele se encontra, independente de qual local que esteja. Era Acabe? Sim. Era Jezabel? Era. Mas ele sabia o que estava com ele era maior do que o que estava com eles. Então Obadias, ele tomou uma atitude que muitos tinham medo. Pergunta para mim do quê? De morrer. Enquanto os muitos morriam de medo, corriam, Obadias estava ali servindo. Imagine ele sustentando 50 homens com pão e água. Você acha que ele não corria o risco de perder a sua vida? Sim. Mas ao deparo daquilo que a Bíblia nos refere, e é uma realidade, quem quer fazer para Deus não arruma desculpa. Quem quer fazer, arruma um jeito e... Enquanto muitas das vezes a gente arrumamos tantos obstáculos, tem pessoa que tem menos condições do que eu e você, mas adora mais a Deus do que eu e você junto, independente da prova que se passa. Entenda uma coisa: Deus nunca procurou aqueles que são. Deus procura e sempre há de procurar aqueles que não são, para Ele capacitar, para que venha se tornar na mão dEle. Então entenda uma coisa: o altar da casa de Deus não tira, o altar da casa de Deus devolve. E a devolução de Deus nunca é nosso tempo, ou seja, o tempo de semear é meu e teu, mas o tempo da colheita pertence somente a Deus.
Aquele homem estava semeando, mas em nenhum momento ele estava procurando o título. Em nenhum momento ele estava se preocupando em se apresentar que ele é o cara, ou que ele é o profeta, ou que ele é usado. Porque quem é usado por Deus, ele não precisa se apresentar, o próprio Deus se apresenta através da vida dele. Aquele homem, mediante tudo isso, ele fez. Só que não sabia ele que tudo quanto ele estava fazendo, Deus no céu estava escrevendo. Deus estava marcando a história daquele homem. E agora a Bíblia vai dizer que ele veio morrer. A história vai dizer que esse mesmo homem, Obadias, está agora na escola de profetas servindo a Eliseu. A Bíblia vai dizer que ele veio morrer, deixou-se a dívida. Só que não sabendo a mulher dele que tudo que estava acontecendo é que Deus queria trazer ela para o altar da casa de Deus. Você não está entendendo o que está acontecendo contigo? Das percas, dos ventos e de outras coisas que você tem passado. É Deus se despertando, dizendo: eu quero te trazer para o altar da minha casa. Eu quero te trazer para a presença da minha casa. Quem está entendendo, levanta a mão, diga glória. Então deixa eu ser boca de Deus nessa noite em te dizer: se o negócio está apertando e você não está entendendo, não está tomando posição, Deus vai apertar mais um pouco, para que você chegue ao centro da vontade de Deus. Nós lemos história de pessoas que sofreram perca. O horário não dá. Eu tenho apenas mais 16 minutos para concluir. Mas a Bíblia vai dizer de um profeta chamado Isaías. O profeta chamado Isaías, no capítulo 6, você vai ver que no ano que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi Deus assentado no trono, o Senhor assentado. Ele precisou sofrer perca para poder enxergar a Deus. Eu posso ser boca de Deus nessa noite? Diga amém. Deixa Deus tirar o que precisa tirar da tua vida. Deixa Deus arrancar o que precisa ser arrancado da tua história. É melhor sair o impedimento e você ter acesso direto com Deus, do que você estar de mão dada com aquele que impede, ou está sendo como impedimento de você alcançar e viver o centro da vontade de Deus. Mas eu preciso ser boca de Deus e te dizer: você segurando ou não, tentando impedir ou não, a vontade de Deus sobre a tua vida vai acontecer para a glória do Senhor. Quem acredita, levanta a mão, diga glória. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Pergunta para mim o quê? Se você está vendo que está indo, deixa embora. Se você está vendo que Deus está tratando, deixa Deus tratar. Porque Deus está mudando o cenário de crente aqui nessa noite de hoje. E se no cenário de Deus for preciso você sofrer percas para ter um encontro com Deus, te prepara, Deus vai promover. Pode doer para você hoje, mas amanhã você vai cantar o hino da vitória. Talvez você não entende o porquê, está doendo, está apertando. Mas Deus está dizendo: é através dessas dores que eu vou te estruturar nessa terra. É através dessas feridas que eu vou te levantar para curar, para libertar e para mudar a história de outras pessoas. Quem entende, levanta a mão, diga glória ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que agora aquela mulher sai de casa. E quando ela sai, ela já tem um destino traçado. Pergunta para mim por quê? Porque por mais que ela não ia encontrar-se com Deus, ela tinha um esposo que levava Deus até ela. Você não entendeu? Às vezes nós queremos nossos familiares dentro da casa às vezes nós queremos alguém que nós tanto amamos, adorando a Deus, sim ou não? A primeira pergunta que não quer se calar: como tem sido o teu comportamento dentro de casa? Porque querer uma coisa, agora mostrar exemplo de quem serve a Deus é totalmente diferente. Porque tem pessoa que chama: vamos para a igreja. Aí eu vou, onde que é a sua igreja? Em tal lugar. Hoje eu não vou não, mas outro dia eu vou. Aí quando você chega em casa, ela observa a tua atitude. E ela fica só olhando, observando, dizendo: ué, você acabou de sair da igreja agora? Porque não está aparecendo. Por quê? Porque você quer apresentar algo que você não está vivenciando. Quem está entendendo, diga glórias a Deus.
Aquela mulher sabia que o esposo dela tinha um exemplo. Até que porque aquele homem vivenciou vários milagres. Ele ouviu as coisas de Deus, ele não aguardava para ele. Você quer ver o segredo de você aproximar alguém de Deus? Pergunta para mim, como? Através da curiosidade. Chega em casa cantando, oh glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus. A pessoa fala, rapaz, você voltou tão alegre, o que aconteceu, rapaz? Você precisa de ver o culto, foi uma bênção. Conta mais detalhes, eu não posso contar, mas se você quiser no outro dia comigo, a pessoa na mesma hora vai fazer questão de vir. Aquela mulher não conhecia o profeta Eliseu, mas através da vida do seu esposo, ela sabia que tem um Deus no céu que usa ainda homens na terra para operar milagres de prodígios e maravilha para a glória dele. Então ela sabia que para onde ela ia, só existia um caminho. Não era na casa de A, não era na casa de B. Não é se talvez nos dias atuais pegar o celular e ligar para alguém, não. Ela tinha alguém como referência em sua vida. Ela sabia que o altar onde o esposo dela servia a Deus, tem um homem de... A nossa geração está morrendo por causa disso. Pergunta para mim por quê? Porque Deus constituiu um líder para você. Deus levantou um homem de Deus para apacentar a tua vida, a tua alma. E nos momentos que as coisas começam a tomar uma outra direção, as coisas começam a ficar complicadas, a gente não vem para o altar, a gente vai para o telefone, vai para o vizinho. Vai atrás de pessoas que não tem nada nem para ela. E esquecemos que nós temos ainda pastores, homens de Deus, que Deus constituiu nessa terra como os verdadeiros atalaias do Senhor. Quem entende, levanta a mão e diga glória. Quando aquela mulher vai procurar um homem de Deus, a Bíblia vai dizer que ela vai procurar ele para tentar resolver a dívida do qual o esposo dela deixou. Ela chega até o homem de Deus dizendo, meu esposo morreu. Agora o seu credor veio buscar meus filhos como escravo porque eu não tenho condições de pagar. A Bíblia vai dizer que aquele homem pergunta para ela, me declara o que você tem em casa. Me declara o que você tem. Ela diz, tua serva não tem a não ser uma botija de azeite. Ele diz, pega a vasilha emprestada, não pouca. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e... Você está vendo que para nós temos uma vida totalmente mudada por Deus. Não se trata de só apenas campanha, porque campanha é bem-vinda, sim. Não se trata apenas subir monte, que subir monte é bom, sim. Mas se trata em obedecer. Você quer ver a sua vida mudada? Diga amém. O segredo está em obedecer. Porque para Deus melhor obedecer do que sacrificar. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado, até quando você vai sacrificar? Às vezes nós vamos para a igreja, e por nós estarmos dentro de uma igreja, infelizmente, achamos nós que viemos oferecer culto de adoração mas na verdade viemos sacrificar. Pergunta para mim por quê? O culto começou a que horas? 19h30? Tem pessoa que chegou aqui no culto até agora só está oferecendo a Deus um culto de sacrifício, mas não um culto de adoração. Está dentro da igreja, ainda não percebeu que o lugar aqui é um lugar de você apresentar adoração E quando nós falamos sobre a questão de prestar adoração, estamos dizendo a questão de obedecer. Você entende que o problema não está no culto, não está no ambiente, mas está em nós mesmos? Aquela mulher presta um culto a Deus dentro de... Eu não estou falando para você ficar dentro de casa, mas ela ouviu um direcionamento de um homem de Deus. Direcionamento esse que mudou a sua história. Ela poderia dizer, mas eu quero dinheiro para pagar uma dívida. Eu quero dinheiro para pagar que tal o moço lá. Só que na verdade ela não precisava de dinheiro, ela precisava de direcionamento de Deus. E o direcionamento de Deus não tem dinheiro que nessa terra consegue pagar.
Até que porque o dinheiro poderia resolver o problema dela, mas a direção de Deus mudou a história dela. Você não entendeu? Deus não te trouxe aqui para resolver um problema. Deus te trouxe nessa noite para mudar a tua história. Deus não te trouxe aqui para entrar naquela causa que você tem tanto, ai Deus, e mudar aquela causa. Deus, não, primeiro eu vou mudar você. Primeiro eu encontro com você. Primeiro eu trato de você. Depois de tratar de você, aí sim eu mudo a história dos teus. Quem está entendendo, levanta a mão, diga glória. Foi isso que aconteceu. Ela não estava entendendo nada. Pergunta para mim por quê. Porque a Bíblia vai dizer que quando ela se apresenta o homem de Deus, ela faz questão de dizer: o meu esposo é temente a Deus e serve a... Em outras palavras, ele serve e eu não. Está entendendo ou não? Eu preciso ser boca de Deus. Tem muitos que conhecem a palavra, mas não servem o Deus da palavra. Tem muitos que estão na casa do Deus da palavra, mas ainda não teve encontro com Deus, que se revela através da palavra. Precisamos nós nos encontrar. E nessa noite Deus marcou encontro contigo. Quem crê, levanta a mão e diga glória. Agora só precisa uma coisa, simplesmente para ter esse encontro com Deus. Pastor, eu preciso de um cargo? Não. Eu preciso descer as águas de novo? Não. Eu preciso de uma unção? Não. Eu preciso ir para Israel? Muito menos. Eu preciso ir para o monte? Piorou. Eu preciso descer nas madrugadas? Também? Não só isso. Isso pode ser um cumprimento. Tudo que você precisa, nós precisamos é obedecer. Eu quero convidar você para ficar de pé onde você está sentado. Eu quero convidar todos a ficar de pé onde estão sentados. E eu quero fazer uma oração, por causa que o horário já que foi, um passo tão rápido. Mas eu quero dizer, pode tocando aí, meu filho. Depois eu pago a pizza, diga glória a Deus. E o pastor Josué Brandão que vai emprestar o cartão, viu? Diga Deus é bom. Eu quero orar por vocês. Que a partir de hoje entendeu que o segredo está em obedecer. Quem quer obedecer a partir de hoje? Diga amém. Vamos ser sinceros um para o outro, sim ou não? Eu posso ser sincero, diga amém. Por que esperar do altar daquilo que Deus já falou contigo, comigo, com você? Deus já nos usou o pastor para te orientar, te direcionar. E por que não obedecer? Lá fora, quando eu estava no tráfico, nas drogas, no crime, dos 10 aos 14 anos de idade, lá o chefe mandava, a gente obedecia. Lá fora, na ignorância, a gente ouvia, mesmo ignorante. E por que agora, com os olhos abertos, nós não podemos obedecer a um Deus que não quer sacrifício, mas simplesmente obediência? Coloca a mão no coração. Diga assim comigo: Deus, eu quero obedecer a partir de hoje. Diga assim comigo: Deus, eu entendi que a obediência tem mais valor do que o sacrificar. Diga assim: Deus, me ajude a andar, não segundo o meu coração, não segundo a minha vontade, mas diga assim, segundo a tua vontade. Diga assim: Deus, porque eu entendo que uma vez obedecendo, diga assim: Deus, eu entendo que uma vez obedecendo e não sacrificando, a minha vida vai ser mudada. Diga, a minha história vai ser mudada. Diga assim então: Deus, diga assim: Deus, em nome de Jesus, muda a minha história. Ajuda-me, Deus. Diga assim comigo: ajuda-me, Deus, em situações que eu preciso obedecer e entender a tua voz, para a glória e o louvor do teu santo nome. Porque dele, por ele, para são todas o
minutos eu já termino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, A ele a glória. para sempre. Pra sempre, amém. Amém. Olha aqui para mim rapidinho. Eu tenho 2 minutos e já termino. Diga Deus é bom. Diga Deus é bom. Eu queria só falar algo, viu? Passou 2 minutinhos, tá bom? Pelo horário que foi me dado. Aquela obreira que está lá no fundo, que está com a maquininha na mão, faz assim, minha bênção, de óculos. Isso, vem aqui rapidinho. Vem cá. Essa moça que está com a mão assim, ó. Você, isso, minha bênção, vem aqui rapidinho. Eu vou orar 1 minuto só. Eu não vou nem orar 1 minuto. Eu vou falar algo de Deus rapidinho, por causa do horário. Essa moça que está com a mão no ombro, no braço aí, ó. Faz assim, ó. Não, que está do seu lado. Isso. Vem cá, minha bênção. Rapidinho. O varão de óculos aqui, ó, de camisa azul, faz assim, bênção. Isso. Vem cá. Deixa eu falar algo para você rapidinho, por 2 vezes. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, varão. Por 2 vezes Deus fala para mim, diga para ele que eu sou livramento na vida dele. Viu? Eu vi o inimigo com uma fúria muito grande contra a tua vida. E Deus falou assim para mim, ó. Eu sou um Deus de livramento. Eu sou um Deus de livramento. Orar não dá. Mas eu quero orar para Deus te dar esse livramento em nome de Jesus. Fica aqui, Deus. Toma a vida das tuas filhas e serve em tuas mãos. Cobre com o teu sangue a cada uma delas em nome de Jesus Cristo. Porque eu sei que de ti vem o livramento e a vitória também. A tua palavra diz, Deus, que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. E não há nada que possa fazer escapar das tuas mãos. Operando o seu Deus quem? Operando o seu Deus quem? Olha aqui para mim, minha bênção. Olha aqui, qual que é o seu nome? Mariana, eu via Deus te dando uma direção. Quando eu entrava e ministrando a palavra, olhando para você, Deus mostrava você com o coração tão angustiado e triste. E Deus falava assim para mim, diga para ela acalmar o coração. Eu tenho visto, e por esses tempos, eu vou dar um novo direcionar para ela. E o meu nome será glorificado. Aquilo que é para vir para tuas mãos vai vir no nome de Jesus Cristo. Só que Deus fala assim, no cenário de abandono e de rejeição, eu sou um Deus que entro para mostrar para alguém que eu sou Deus na tua história. Eu vejo Deus através da tua vida te levantando para algo tão grande. É porque oraram não dá, mas depois eu oro por você. Eu vejo Deus trabalhando na tua alma. E Deus falava assim para mim, diga para ela que eu estou tirando um restinho de depressão que ficou. Eu vi quando o diabo entrou no meio dos teus. E você tem lutado dizendo, Deus, não deixa que isso aconteça. E Deus manda dizer, por causa de você, estou dando um livramento. Estou guardando. Só que interessante eu ver Deus mudando você de um cenário e te colocando em outro. Eu vejo você mudando de endereço. E Deus falava assim para mim, diga para ela que é o tempo de ela cantar o hino da vitória. Irmão, Deus abençoe, o horário não dá. Passou, Deus abençoe. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Diga assim, assim como o fogo, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
pode dar um brado de glória e aplaudir ao Senhor, que é digno de honra e de louvor para sempre. Senta um pouquinho, por favor. Uma das coisas que eu admiro nesta mulher, entre tantas que a gente pode aprender com ela, é que ela não procurou o profeta apenas quando ela precisava de um milagre. Quando o milagre aconteceu, ela também voltou para dizer para o profeta e dizer assim: agora me diz o que eu faço. Muita gente procura a igreja, procura o pastor, quando está no meio da pindaíba, como diz lá no sertão. Depois que vence, vai embora e nem dá satisfação. Nem para dizer assim: pastor, aquele conselho lá que o senhor me deu, Deus deu resposta. Eu cheguei aqui bagunçado, quebrado, igual macaco molhado, matado a tapa. E Deus me restaurou, né? E a gente não fica sabendo, mas que nós aprendamos com esta mulher o princípio do voltar para contar o que Deus fez. Amém? Glória a Jesus. Nós, com alegria, a gente recebe aqui o pastor Fabrício, sua esposa, a irmã Heloísa, isso mesmo? Pastor Fabrício e irmã Heloísa, seus meninos, Deus abençoe, os príncipes, e também o evangelista Joélio, eles são de Camaçari. Que alegria recebê-los. A igreja dá um aplauso ao Senhor pela vida desta família, do evangelista. Sejam bem-vindos, muito bom recebê-los, tá? Na próxima quarta-feira a gente inicia a série de mensagens que eu falei na semana passada, e aí nós falaremos sobre famílias fortalecidas. Vem porque o Senhor quer mexer com a tua casa. Vamos ofertar. Depois do ofertório eu dou os avisos da semana. Gratidão ao pastor Alex, missionária Nayara, Deus abençoe. Tá? Em outra oportunidade nós vamos marcar para o senhor vir com um tempo mais tranquilo, tá bom? Hoje eu me comprometi com as irmãs domingo e é um problema fazer promessa no púlpito, né, irmão? E aí eu fui fazer a promessa. Meu pastor dizia sempre que ninguém é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir o que prometeu. Então a gente fica se esforçando, né? Mas nós vamos ofertar na casa do Senhor com alegria. Lhe convido para fazer com contentamento. Que o Senhor faça prosperar o teu coração. Que o Senhor faça prosperar a sua vida. Que o teu espírito seja tomado por um sentimento de comprometimento. Você pode dizer: mas eu tenho tão pouco. Foi o que aquela mulher disse para o profeta. E do pouco, o Senhor fez o milagre que ela precisava. E além disto, porque mais do que dinheiro para pagar a dívida, o Senhor deu a ela sobrevivência, meio para sobreviver. Olha que o profeta diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Alguém me perguntou um dia: pastor, com azeite tem umas falhas na Bíblia? Tem falha no teu juízo, que eu não lê direito. Se o irmão olhar o segundo livro das Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, leia os 9 capítulos, você vai ver que Salomão comprava ouro de Ofir, prata da Arábia, cavalo de raça no Egito, cedro do Líbano, mão de obra especializada em Tiro, e pagava com azeite, tá? Porque o azeite de Israel era o mais procurado do mundo antigo. Então Deus está abrindo provisão, não apenas para resolver aquele problema, mas para te dar abundância ao longo da tua jornada. Quem recebe, diga amém. Pai, eu peço a tua bênção sobre a diaconia da tua igreja, no nome de Jesus, amém. Podem ir, minhas irmãs, meus irmãos,
em nome do Senhor. Depois do ofertório eu faço os avisos, toda a igreja ofertando. Se você precisar usar o seu cartão, o diácono ou a diaconisa vai lhe auxiliar. Se precisar usar a chave Pix da igreja, está aí na tela ou no envelope que o irmão recebeu. Eu vou sair aqui da frente porque outro dia eu recebi uma piada. Fui visitar meu pai. Aí meu pai fez assim: lá em Salvador você está fazendo o ofertório e quem está na internet não pode contribuir. Eu disse: por quê? Porque você não sai da frente do QR Code. Eu disse: muito obrigado. Sim, senhor. Vai. E Leonan não sai não. Ele resolveu fazer cara feia e dizer: não vou sair. A coragem para tudo, né? Aleluia. Glória a Deus. Toda a igreja ofertando com alegria, em nome de Jesus. Eu tenho 2 minutos para cumprir minha palavra com as irmãs. Os pastores, 2 pastores nos ajudem aqui, por favor. Aleluia. Irmã Jamília até jejuou hoje para Deus não deixar eu esquecer desse negócio do ensaio. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Já tem gente ofertando, eu aguardo. Aleluia. Soberano Deus, provedor, eis aqui os teus filhos. O Senhor confiou a nós bens, e nós queremos, Senhor, ser bons gestores daquilo que o Senhor nos confiou. E nesta gestão está inclusa a missão de investir no teu reino, de investir na nossa família, de sermos elo da providência divina na vida de alguém. Portanto, eu te peço, Senhor, que os teus filhos que investem nesta obra sejam provedores, que portas se abram sobre os seus servos, teus servos, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor, apresentar no altar a sua adoração financeira, em nome de Jesus. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Se coloque de pé, quem puder. Forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu é quem dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Diga, não há ferrolhos que se fechem diante da tua voz. Não há doença, não, que fiquem de pé. E a tempestade se acalma, pois tua palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. Meus amados, nós vamos encerrar, e as irmãs que puderem permanecer para um rápido ensaio. Por quê? Porque nesse sábado nós teremos o encontro da Mulher 31, às 18 horas, né? Às 18 horas. E eu gostaria que todas as mulheres estivessem aqui. E os homens, pastor, vem também. Fica aqui na porta fazendo segurança, servindo de diácono, servindo água para as irmãs, entendeu? Mas sábado nós temos um culto festivo aqui. Toda a igreja convocada, portanto, tá? Lembrando aos irmãos que amanhã nós temos o nosso discipulado, às 19h30. Então você que não é batizado nas águas ainda, vem amanhã às 19h30 para que você seja orientado acerca do batismo nas águas, porque no dia 8 de junho nós teremos batismo nas águas aqui na nossa igreja. Amém? Sexta-feira, às 19 horas, a Secretaria de Evangelismo, unida à Secretaria Diaconal, então evangelismo e diaconia, e portanto toda a igreja convocada, nós teremos uma ação evangelística na rua 16 de agosto, subindo para a Praça da Matriz, aqui em São Cristóvão. Então a gente se encontra aqui no templo às 19 horas, é isso mesmo? E daqui seguimos. Pastor, se eu não puder chegar às 19, aí você vai direto. Rua 16 de agosto, subindo a Praça da Matriz, teremos o evangelismo com ação social, tá bom? Toda a igreja convocada, porque domingo, às 8h30 da manhã, nós temos escola bíblica, e às 10 horas o nosso culto da família, das 10 ao meio-dia. Então, em nome de Jesus, não fique em casa, nem eu vou para a praia, venha para o oceano, tá? Porque a unção de Deus está derramada neste lugar, em nome de Jesus. Nossa Santa Ceia será no dia 8, batismo nas águas, um dia desse, deixa eu sair da frente da câmera. Um dia desse tinha um com TDAH aqui que não estava conseguindo pregar nem com a mídia fazendo foto. Só porque eu não tenho TDAH, eu estou aqui falando, vocês estão conversando, fazendo festa. Olha, ai, ai, viu? Não diga nada, vai que eu dormi mal essa noite. Vamos lá. Então, dia 8, a nossa Santa Ceia. E no dia 13 é uma sexta-feira, jantar com os casais. Então, irmãozão, acorda para a vida e faz um dengo para sua mulher, tá? Adquira o ticket do jantar de casais que vai ser aqui na igreja, viu, irmã? Faça essa gracinha, tá? Procura aí a missionária Val, ela está aqui, irmã Viviane não veio hoje, mas você procura essas irmãs e se prepara para o jantar de casais. Qual é a previsão de quantidade?
Eu preciso de pelo menos 50 casais. Que 50 pessoas? Eu preciso de pelo menos 50 casais. Tá? Então, se mova e aproveita e vem para o jantar, ainda traz uma flor para você dar para sua moleque. Que a gente vai fazer entrada nupcial, tá? Renovação de votos. Vai ter renovação de votos aqui, tá? Terra. Tá bom? Vamos orar encerrando. O irmão Alberto está me informando que na sexta-feira, os irmãos que puderem chegar às 17, venham, porque eles já estarão aqui arrumando os kits de alimentos que serão entregues para as pessoas no local do evangelismo, tá bom? Então, se você puder chegar antes das 19, venha antes das 19. Diga amém. Tem cantina? Jesus, nos leva em paz para casa, nos livra de todo mal, nos dá uma semana rica e abençoada. Que a tua graça permaneça sobre nós. Derrama a tua bênção na vida e na família do teu povo. Os teus servos que retornarão para bairros mais distantes, aqueles que retornarão para cidades vizinhas, que a tua mão conduza o teu povo debaixo da tua misericórdia e fidelidade. Nós suplicamos. Guarda o teu servo, o pastor Alex, sua esposa e toda a equipe, Senhor, da tua igreja, as nossas irmãs que ainda terão um momento de alinhamento e ensaio, que a bênção do Senhor venha sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Pastor, obrigado pela sua visita com a sua esposa, a sua família, o nosso evangelista. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vão em paz. Deus abençoe, em nome de Jesus. As mulheres permaneçam um pouquinho mais. Não deixe a Jamília aqui sozinha, que fica ruim. Os irmãos permaneçam aqui um pouquinho mais, por favor, tá? O ensaio será rápido. Não vai passar das 9h30, que é o horário normal de o culto terminar. Tá bom? E o pastor Natanael trouxe pão caseiro aí para quem já quiser levar o provimento para o café da manhã. Mas as irmãs, o nosso culto termina 9h30, são 8h50, tá? Então nós temos 40 minutos aí para ensaiar e funciona bem. Agora o ideal é já começar para ganhar tempo, tá? Se aproximem aí que é para a gente dinamizar o tempo.